Eu sempre me preocupei, de quando eu estudava aqui na PUC, eu me formei no ano de 79, ainda durante a faculdade, e eu me perguntava por que se a gente pode atender no consultório, por que só no consultório? Por que a gente não pode escutar as pessoas fora da situação do consultório stricto sensu? E naquela época, ainda tantos anos atrás, tem 40 anos isso, então tem 40 anos que eu faço essa clínica, além do consultório, né? Eu fui escutar, comecei a trabalhar com adolescentes em situação de rua e com a população em situação de rua e também em presídios, em várias situações, atendendo na rua, atendendo em lugares, em clínicas sociais, como a gente diz, né? E as situações de violência que a gente se deparava, sempre o pensamento foi como é que essa violência toda do meio social, ela aparece na relação transferencial. Então, como é que isso aparece na transferência? Como é que isso surge? Que manifestações inconscientes isso tem, tanto na relação transferencial, quanto na relação da vida da cidade, né? Então, como é que todas essas relações inconscientes se dão na vida da cidade? Por isso que a gente sempre fala, fazendo a escuta territorial, como nós dizemos, né? Que é um termo que a Emília Broide, que é minha mulher, e eu, que a gente trabalha juntos, nós demos esse termo de escuta territorial. Como é que a gente escuta a pulsação da cidade? Como é que a gente escuta? Como é que a cidade está dentro das pessoas? E como é que essa cidade que está dentro das pessoas se expressa na relação com as outras pessoas e na relação transferencial quando nós estamos atendendo, né? Então essas relações de violência social, a gente começa a escutá-las a partir da relação da transferência, ou seja, a gente faz uma clínica, que não é uma clínica no consultório, mas é uma clínica, sim, psicanalítica, nas ruas, nas instituições, em todos esses lugares. Então, o tipo de violência que vem pode ser desde a violência policial, a violência familiar, a violência da miséria econômica, a violência da miséria psíquica, a violência da morte, como a morte vai se apresentando em todas essas situações que a gente denomina de situações sociais críticas. A gente tem, hoje em dia, uma das grandes preocupações que nós temos é da construção de dispositivos clínicos, tendo a ideia de dispositivo clínico, pegando a ideia de dispositivo do Foucault, né? Então, Foucault, ele colocava o dispositivo como algo que é construído para resolver uma urgência social. E que para resolver essa urgência social é necessário que a gente consiga trabalhar com os vários saberes presentes na sociedade. Então essa é uma questão que nos leva para a interdisciplinariedade, ou seja, de como é que nós vamos dialogando com outros saberes. Então, para trabalhar na cidade, por exemplo, nas ruas da cidade, é muito importante, a gente tem feito isso, tem trabalhado com a antropologia urbana, tem trabalhado com a geografia urbana, tem trabalhado com a arquitetura, tem trabalhado com as políticas públicas. Isso nos leva diretamente para uma interrelação muito profunda com outros saberes. Então essa é uma primeira questão. Não que essa interrelação tão profunda com outros saberes não esteja presente também no consultório, porque está, do meu ponto de vista. Então, na construção de dispositivos, só vou historiar um pouquinho a construção disso, depois o Foucault coloca isso, depois o Deleuze coloca uma coisa muito interessante, que ele diz que o dispositivo são máquinas de fazer ver e fazer falar. Então, a nossa preocupação nesses trabalhos é como é que a gente monta dispositivos que sejam máquinas de fazer ver e fazer falar, que sejam e que o motor desse dispositivo, que a estrutura desse dispositivo seja o inconsciente e a transferência e a escuta, né? Então, ainda seguindo, né, todas essas questões, então, quando nós vamos para essas situações que são fora do consultório,
a primeira questão, a fundamental questão, é como é que a gente faz uma escuta profunda daquilo que existe para que a gente possa captar qual é a urgência social que está ali presente. E a partir da urgência social ali presente, é que nós vamos estar construindo o dispositivo e ver que saberes que a gente dispõe nesse momento. Né? E esses dispositivos que a gente constitui pode ser tanto o atendimento individual, numa sala, como o atendimento grupal, como o atendimento nas ruas, como o atendimento... Não importa, a gente sabe que a psicanálise está em todos os lugares, é possível. E pensando na coisa de dispositivo ainda, você vê que o Freud bolou um dispositivo absolutamente simples e genial, que é uma poltrona e um divã. É um dispositivo absolutamente simples, que é uma máquina de fazer ver e fazer falar, e que opera na transferência o inconsciente. Então, esse mesmo princípio é que a gente vai trabalhar em outras situações. Então, se nós vamos atender adolescentes em conflito com a lei, se nós vamos atender população de rua, se nós vamos atender no SUAS, trabalhar no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, enfim, em todos os lugares que nós temos trabalhado nesses últimos anos, a gente vai com essa concepção. E a nossa escuta, então, é na transferência dentro dessa concepção. Então, para você ter uma ideia, nós temos trabalhado em várias cidades. Temos trabalhado em Porto Alegre. Em Porto Alegre nós fizemos a construção, fomos os consultores para a construção do plano para a população em situação de rua, plano municipal. Trabalhamos em Barueri, em Osasco, em Piracicaba, aqui na cidade de São Paulo, em Santos, em Mogi das Cruzes, enfim, muitas cidades. E aí já levando uma outra questão, além do atendimento direto que a gente faz, levando a questão, como é que o saber da psicanálise pode ser utilizado nas políticas públicas. Então, como é que a gente faz essa passagem da psicanálise, da situação clínica em si, e esse saber que surge da situação clínica, como é que isso pode ser transformado em política pública? Essa é uma outra questão que nos preocupa bastante, que estamos muito atentos a isso. E uma questão também que nos toma e que a gente tem feito muitos trabalhos é, então, na capacitação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, com elementos da psicanálise. Então, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o desenvolvimento de uma escuta diferenciada desses trabalhadores. Quer seja que eles possam escutar de uma outra maneira o processo grupal, quer seja que eles possam escutar de outra maneira o território onde eles atendem, quer seja eles possam escutar de outra maneira o atendimento à Dona Maria que chegou ali, né? Para a questão da Bolsa Família ou da questão de um atendimento de benefícios, de direitos. Enfim, o que eu estou querendo te dizer é que o que temos feito, a Emília Broid e eu, é muito uma clínica que é fora do consultório, mas ela é muito rigorosa na construção de dispositivos clínicos operados pela transferência, pelo inconsciente, e que a gente vai construindo diferentes dispositivos para cada situação. E tem sido um trabalho, no meu caso, são 40 anos que eu venho fazendo isso. Então já é uma experiência clínica de muito atendimento, de muita vivência, de muita experiência, e que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito do consultório e gosto muito desse outro trabalho também. Na verdade, é tudo uma clínica só.